E torço, inclusive, quando estou trabalhando, eu torço para nossa equipe. Isso não tem nada a ver, eu não misturo as estações. Não quer dizer que eu vá ser parcial no meu trabalho, porque eu sou um torcedor do São Luís. Salve, salve, moçada do esporte, aqui na Terra Vermelha da 12 de outubro com a José Bonifácio, 12 de outubro 103, mais uma visita ilustre, já tinha ele na minha agenda, mas a agenda dele é concorrida. Por falar em concorrida, ele é uma das figuras mais requisitadas para fazer um recorte temporal das últimas semanas, eu vou dizer, porque todos querem uma resposta dele. São pais, são diretores de escola, são autoridades. Eu estou falando do comandante do nosso 29º BPM, o capitão Gilmar Bischoff, que nos atende. Eu te agradeço por ter vindo até aqui, para a gente saber um pouco mais quando que o Gilmarzinho jogou bola e se sonhou ser atleta, mas eu não tenho como não lhe perguntar que tempos são esses, que alguém que comanda uma corporação importante, que zela pela segurança, né? Como definir o que estamos vivendo, capitão Gilmar? Tudo certo? Tudo certo, boa tarde, Luiz. Bons tempos da adolescência que nós vamos conversar. Isso. Tempo de criança. Hoje o mundo se apresenta de forma diferente, né? Estando comandando a nossa brigada militar aqui de Juí, mas tudo isso tem uma relação com o esporte. Passamos dias difíceis nessas últimas semanas, levando tranquilidade para pais, alunos, professores, a fim de que possam educar nossas crianças, conduzindo para o caminho do bem. Então foram semanas de muito trabalho, continuam ainda, levando a tranquilidade e combatendo fake news a respeito de assuntos que estão em voga aqui no nosso município. Cobrindo algumas das reuniões que a gente teve acesso, eu ouvi dizer, nós não desacreditamos em nada, né? Isso é uma tarefa enorme, toma um tempo, eu imagino, demasiado. Demasiado. Não tem como dizer que não tem perigo. Não posso dizer isso para os pais. O perigo ele existe, mas existe em várias situações. Utilizamos nos últimos dias o exemplo de que ocorrem mais incidentes com aeronaves, com aviões que caem, do que fenômenos como esses que aconteceram nas escolas. E as pessoas não deixam de andar de aeronaves. Continuam utilizando desse transporte porque o transporte mais seguro. Da mesma forma com as escolas. As pessoas não devem deixar de acreditar que lá é um ambiente tranquilo, que lá é um ambiente onde se busca educar, escolarizar as nossas crianças, e é um ambiente que precisa de tranquilidade para que ele possa evoluir cada vez mais. É também um momento para desconstruir aquela ideia de uma polícia militar para o pequeno, para o estudante, que precisa ter temor, medo. É também um momento para isso? Com certeza, e os policiais se sentiram muito gratificados com essa atividade que nós estamos realizando nessas últimas 2 semanas, mais especificamente em relação às crianças. Mas nós tivemos bons momentos aqui em Juí. Vocês devem lembrar que aumentou nos últimos tempos crianças aniversariantes que solicitam a presença dos policiais militares em suas festas de aniversário. Isso é muito gratificante para nós. Eles terem no policial o seu herói, não no bandido, como nós costumeiramente visualizamos nas redes de televisões. Então é um trabalho muito importante da Brigada Militar nesse aspecto social aqui no nosso município, que vai trazer um resultado muito bom a médio e longo prazo, com certeza. Muito bom. Feita essa introdução obrigatória, necessária, eu vi esses tempos, teve um jogo na Baixada, um time do São Luís de branco ou de vermelho contra um adversário de Catuípe, e ali no meio campo, né, um construtor ali de jogadas, indo e vindo, um motorzinho do meio campo,
Essa é a posição preferencial, capitão? Não. Na verdade, hoje é um esforçado, né? Alguém que busca saúde mental através do esporte. Mas eu nasci em Santo Ângelo, né? Sou natural de Santo Ângelo. Morava toda a minha adolescência muito próximo do campo do Elite, o primeiro time pelo qual eu torci, né? 70 metros do estádio. Então, grande parte da minha infância eu tive dentro do campo do Elite. Joguei nos juniores do Elite, joguei no Tamoio, joguei no Olímpia, de Santo Ângelo, no futsal, e aí depois abriram-se outros horizontes que acabaram mudando os rumos da minha vida. Mas sempre uma relação muito próxima do esporte com o meu trabalho. Até tem uma situação bem interessante, eu devia ter uns 12 anos, e naquela época o Banco do Brasil selecionava menores aprendizes. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 12 anos e 9 meses e teve uma ligação com o esporte. Eu jogava futebol no Tamoio e eu fui jogar na ABB de Santo Ângelo. E lá um dos meus amigos que morava na mesma rua que eu e que também jogava futebol comigo e já trabalhava no Banco do Brasil, ele disse, olha, estão fazendo uma seleção no Banco do Brasil e o gerente do banco vai estar assistindo hoje o nosso jogo. Então tu aproveita e fala com ele. Aí jogamos futebol e tal. Eu fui sentar na arquibancada e o gerente estava sentado na minha retaguarda, nas minhas costas. E eu, na minha simplicidade, tentando arrumar coragem para eu pedir para ele para fazer a seleção do Banco do Brasil. Mas não encontrei essa coragem. E eu pensava comigo, daqui a pouco o gerente vai embora e eu não vou conseguir falar com ele. E aí ele bateu no meu ombro e perguntou, como é que é teu nome, guri? Eu disse, não, meu nome é Gilmar, né? Daí eu me enchi de coragem. Conseguiu dizer o nome. Pelo menos o nome saiu. E aí ele disse, não, já venho te observando há algum tempo, tu joga futebol aqui na BB, e tu tem as características e o perfil do que nós precisamos do Banco do Brasil, tu não aceita fazer a seleção do Banco do Brasil? Aí eu me virei para ele e disse, olha, o senhor não vai acreditar. Eu estava tentando arrumar coragem aqui para pedir para o senhor para fazer essa seleção. E aí deu tudo certo. Trabalhei no Banco do Brasil, então, até os 17 anos e 10 meses, quando eu fiz o concurso para a Brigada e vim para Ijuí. Banco do Brasil tinha atletas de Tamoio, Olímpia na época? Todos eles quase. As duas, acho que em 86 ou 87, o Tamoio e o Olímpia disputaram a final do Campeonato Gaúcho de Futebol de Salão. E quase todos os atletas trabalhavam no Banco do Brasil das duas equipes, ou eram formados, grande parte deles, por atletas do Banco do Brasil. Então foi um aprendizado para mim na minha vida, foi o início da minha trajetória profissional, e devo muito ao Banco do Brasil por ter auxiliado, inclusive, na minha educação. Puxa vida, que bacana. Capitão, mas sonhou em peneirão, dupla Grenal? Alguém dizia, Gilmar, tu tem que fazer um teste? Era o sonho, naquela época, era o sonho de toda criança, era ser jogador de futebol, né? Ainda mais de família de classe média baixa. Então, o que tinha para os pais indicavam, não, tu tem que estudar, tu tem que... Mas como o futebol estava presente todos os dias, e todos os dias nós jogávamos futebol, então esse era o sonho de todos daquelas crianças, aqueles adolescentes que frequentavam lá o campo de elite. Alguns conseguiram jogar futebol profissional, outros não, outros optaram e foram mais inteligentes e optaram pelos estudos, né? Mas sim, todo jovem tinha essa vontade e eu não era diferente também, sonhava em ser um jogador de futebol, me esforcei para isso, mas eu vi que o meu futuro não seria muito promissor. Então decidimos optar por outra carreira. Essa de dizer que foram então mais inteligentes e buscaram, né? Porque o funil é muito apertado. É muito apertado e pouco espaço, né? Alguns se profissionalizaram no futebol, muitos se perderam, né, nesse caminho, alguns escolheram caminhos errados na vida. Mas das amizades ali daquele tempo. Daquele convívio do lado da nossa rua lá. Mas muitos, e a grande parte dos meus amigos, escolheram caminhos corretos, estão bem, construíram família, continuam jogando seu futebol, praticando outro esporte. Há pouco tempo criamos um grupo de WhatsApp da Rua 1º de Maio, lá de Santo Ângelo, né? Alguns amigos eu encontro, alguns trabalham na SUSEP, outros trabalham na Polícia Civil, no judiciário, outros são médicos, enfim, várias profissões, mas aquele laço de amizade permaneceu.
Falou há pouco de uma família classe média baixa. Qual a atividade, o que fazia o pai, a mãe? Meu pai era caminhoneiro, né? Minha mãe no início do lar e depois trabalhava em mercado, né? Trabalhava no mercado próximo da minha residência. Quando eu vim para Ijuí, quando eu entrei, fiz o concurso da Brigada Militar, meus pais eram contra, porque aquela época ainda tinha um preconceito com relação a essa profissão, e meu pai trazia algumas amarguras do tempo de estrada em que era caminhoneiro, talvez fosse autuado por algum policial militar ou por algum policial rodoviário federal, então tinha uma certa amargura e não queria que eu trabalhasse na Brigada, até porque eu vinha do Banco do Brasil. Naquela época, o melhor emprego que tinha no nosso país, acredito que era o Banco do Brasil. Eu vi no semblante do meu pai, a primeira vez que ele viu o meu contra-cheque, a alegria e a tristeza ao mesmo tempo. A tristeza por ver que a sua profissão não era tão valorizada e a alegria por ver que seu filho pequeno estava recebendo um salário maior do que o dele. Então, uma satisfação muito grande. Isso me auxiliou muito, porque eu saí de uma escola estadual e pude pagar uma escola particular. Eu mesmo, com 12 anos, 13 anos, pagava a minha escola particular. Auxiliava a minha família. Então, só tenho a agradecer ao Banco do Brasil. Com o salário que recebia ali pelas horas de jovem aprendiz, esse é o nome, né? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz conseguiu trocar de escola. Troquei de escola, era um salário bom mesmo. Sim. Custeava todas as minhas despesas, enfim, e sobrava dinheiro. Então, uma satisfação muito grande, por isso que eu disse que o Banco do Brasil auxiliou na minha educação. E a carreira na Brigada Militar era sonho, era algo assim já definido. Não. Quando eu fiz o concurso da Brigada Militar, eu nem sabia o que era essa atividade policial, não tinha a menor noção. Na minha cabeça, de um jovem de 17 anos e 10 meses, que é quando eu estava saindo do Banco do Brasil, eu precisava arrumar um emprego. Eu queria um emprego. E a oportunidade que eu vi, lendo um recorte de jornal, é que abriu o concurso para a Brigada Militar. Eu digo, é aqui que eu vou me inscrever. Se eu passar, eu vou trabalhar até eu arrumar um outro emprego, enfim. E fiz o concurso, fui o primeiro lugar do estado do Rio Grande do Sul no concurso. E aí eu vim para Ijuí. Primeiramente eu entrei em Cruz Alta, e aí como eu era o primeiro lugar do concurso, me deixaram eu escolher. E aí a vaga que tinha mais próxima de Santo Ângelo, que eu buscava sempre voltar para Santo Ângelo, era Ijuí. Então assim eu acabei vindo para Ijuí, fiz o curso de soldado aqui, e aí depois eu fui fazendo outros concursos até chegar no posto que estou hoje. Ficou em primeiro lugar, ia bem já no ensino fundamental, médio, sempre se destacou, até incluindo como pergunta, é muito perceptível nas suas falas, para o público educacional, para o público estudantil, nas entrevistas, a capacidade, os recursos, né, que tem, é um leitor. Eu sempre acreditei que esse era o caminho. Meus pais me inspiraram nesse sentido, até porque não tinha como ser diferente. Diz, olha, o que eu posso te dar e te auxiliar é te propiciar que tu estude. Então, desde muito cedo eu tive, olha, se eu quiser crescer profissionalmente na vida, eu vou ter que estudar. E daí, mais uma vez, a importância do Banco do Brasil. Lá eu encontrei pessoas que me incentivaram nesse sentido. E quando eu fiz o concurso para soldado da Brigada, o requisito era o ensino fundamental, o primeiro grau. E eu já tinha o segundo grau. Sim. Então, quando eu incluí aqui em Ijuí, eu já estava com o nível médio. E ingressando na faculdade. Isso era muito novo, nós estamos falando de 30 anos atrás. Então... não era a realidade da vizinhança ali, dos colegas. Nenhuma. Não era o perfil do candidato que procurava a instituição. Certo. E aí eu me adaptei a essa função, gostei da atividade, criei uma nova família dentro da Brigada Militar, e aos poucos eu percebi que eu tinha que estudar dentro da instituição para que eu pudesse galgar e ascender novos postos na carreira. E assim eu procurei fazer ao longo do tempo. Casei aqui em Ijuí, fiquei alguns anos trabalhando aqui, daí casei, aí fui trabalhar em outras cidades, daí fui embora de Ijuí. Trabalhei em outros estados também, trabalhei nos bombeiros, trabalhei como salva-vida, trabalhei 14 anos como salva-vida. Me dediquei a essa atividade. Onde? Fui competir natação em mar aberto, então tem uma série de esportes nesse longo
dessa trajetória que eu exerci. Né? Participei de competições no Rio de Janeiro, participei de competições em Torres, Tramandaí. Então, todas essas cidades do litoral gaúcho eu trabalhei. Então, foram 14 anos trabalhando como salva-vida e também um período como mergulhador da Brigada Militar. Olha só, para não deixar passar, o pai fazia viagens longas de caminhão ou voltava para casa toda noite? Não, fazia viagens longas. Às vezes ficava 15 dias fora, educado, na verdade, pela mãe. Né? O pai vinha a cada 15 dias, 20 dias, dependendo de onde era a viagem. Permanecia um curto espaço de tempo em casa, então a educação efetivamente foi dado pela mãe, a mãe que cuidava da casa, a mãe que nos dava o caminho sob a orientação do pai. Naquela época não tinha telefone para te contatar com a família, né? Então os contatos era quando ele regressava para casa. Pois é, nesse sentido a pergunta, a mãe tinha que à tardinha ou à noitinha sair atrás do Gilmar, que não voltava, estava lá no campo do Elite jogando uma reba, batendo uns escanteios ainda, não? Era um mundo diferente, né, Luiz? Não tinha os perigos que tem hoje, né? Mas nós sempre regressávamos quando a luz se ia, né? Nós saímos do colégio às 17 horas da tarde, então 17h30 começava o nosso futebol lá no campo de terra, dentro do estádio do Elite. Né? Tinha o campo principal do Elite e um campo de terra onde os adolescentes, as categorias de base, treinavam. E nós só voltávamos de lá quando anoitecia. Às vezes ainda ficava um tempo conversando, e aí depois nós íamos descendo todos nós pela rua 1º de Maio e ia ficando morador por morador até que ia diminuindo a gurizada em direção às suas casas. Certo. E isso não tinha sol, não tinha chuva, né? Assim como nós descíamos juntos, também subiam. Os primeiros vinham subindo a 1º de Maio, batendo a bola, e a gurizada ia na direção do campo de Elite. Sim. Isso mudou muito, os tempos são outros. São outros. Hoje a violência ela tá muito mais presente, né? Os crimes bárbaros são mais presentes. Hoje eu cuido muito do meu filho nas saídas dele de casa. Que idade? E acredito que os outros pais também. Meu filho tem 16 anos, estuda aqui no Tiradentes, está bem encaminhado, um guri bem informado, bem educado. Mas não é essa a realidade da nossa sociedade. Né? Hoje está cada vez mais presente o tráfico de drogas na adolescência. Lá na minha infância, raramente se ouvia falar de algum adolescente envolvido com posse entorpecente, maconha, alguma coisa. Isso nem chegou para mim na minha adolescência. Né? E hoje não. Hoje é outra realidade. Hoje nós temos vistos aí adolescentes de 16, 17 anos praticando homicídios. Envolvido com facções criminosas. Por isso da minha felicidade, e eu trabalho muito isso com os policiais, quando uma criança solicita a presença do policial no seu aniversário. Eu acho fundamental esse tipo de atitude da minha instituição e de outras pessoas que também colaboram conosco, para que nós tenhamos uma sociedade menos violenta e menos envolvida com o crime. Esse é o público que eu entendo que nós temos que investir. E eu acho que está dando certo, acho que sou otimista em relação a isso. Algumas pessoas, às vezes, nós ouvimos falar, é uma geração perdida. Eu acho que não, acho que é uma geração que nós precisamos investir mais. E de forma diferente. Há um confronto de gerações. A minha geração ela foi educada de outra forma, a tua provavelmente. E essa não, é diferente. A tecnologia está presente, os telefones estão presentes, as redes sociais cada vez mais presentes, então nós temos que também trabalhar com essas questões para nós motivar esses jovens para que eles busquem o caminho do bem. Tem relação esses pequenos que recebem vocês o policiamento no aniversário, imagina que tenha relação positiva para eles compreenderem os malefícios e a necessidade de escolher o caminho do bem? Qual é a relação disso? Eu acho que sim, eles buscam o policial para ir no seu aniversário porque eles admiram a profissão. E se eles admiram a profissão é porque esses policiais que trabalham aqui em Juí fazem algo que chame a atenção deles, que façam com que eles queiram no futuro ser iguais a esses policiais, ou seja, da Força Tática, ou seja, das nossas guarnições que atendem as ocorrências. E muitas vezes eles visualizam, são crianças dos nossos bairros, a presença dos brigadianos no seu ambiente, no ambiente onde eles estão crescendo, e eles querem ser isso.
Eu, na minha adolescência, eu queria trabalhar no Banco do Brasil, eu queria ser médico, queria ser advogado, queria ser jogador de futebol, e eles querem ser policiais. E eu, na minha adolescência, sequer sonhava em ser policial. Isso estava muito distante de mim. Até, como eu disse antes, tinha um certo preconceito com relação a ser da Brigada Militar. E isso, a instituição evoluiu, a sociedade evoluiu. Está tudo mais dinâmico. A minha instituição conseguiu se aproximar das pessoas. E isso deu para se notar claramente agora, nessas 2 semanas de convívio nas escolas, as crianças vindo nos abraçar, os pais se aproximando, pedindo uma opinião, pedindo um conselho, orientações com relação à sua segurança, da sua família. Então, é muito gratificante hoje, para mim, a profissão que eu escolhi. Se eu tivesse que escolher uma nova profissão hoje, aos 50 anos, com certeza eu escolheria essa que eu acabei optando lá, por acaso, por um acaso do destino. Eu precisava arrumar um emprego porque eu queria um salário e que deu tudo certo para mim. Certo. Capitão, que perfil tem essa gurizada? 16, 17, os que vocês apreendem, porque não são prisões ainda. Onde é que a gente falhou como sociedade? Vamos botar essa culpa no colo dos familiares, dividir isso com a escola? Todos nós temos que dividir essa culpa aí, né? Todos nós, membros da comunidade que interagimos de uma forma ou de outra. A imprensa tem um pouco de culpa, a escola tem um pouco de culpa, a segurança pública tem um pouco de culpa, os nossos políticos têm um pouco de culpa, a família tem uma grande parcela de culpa, os jovens, por falta de oportunidade, muitas vezes acabam batendo lá na portinha do mal, ou as pessoas do mal vêm abrir o portão para eles acabam ingressando por falta de suporte das famílias, a correria do dia a dia. Tudo é muito corrido, os pais têm que sair, o pai para trabalhar, a mãe para trabalhar, o filho acaba ficando sozinho, às vezes na companhia do irmão, ou às vezes sem a companhia mesmo. Tivemos esse período de pandemia, e isso vai dar um atrapalho muito grande para essa geração. São pessoas que ficaram 2 anos sem ir na escola. E digo, não tem outro caminho, Luiz, não tem outro caminho a não ser a educação. Pessoas que estão hoje com 12 anos e são semi-analfabetos, que não conseguem escrever uma frase, que dirá um parágrafo. E lá na frente eles vão concorrer com outras pessoas que de repente conseguiram estudar nesse período, que tiveram apoio da família, ou que os familiares levaram na escola, enfim, e eles vão ficar para trás. E as pessoas que vão se aproximar deles são pessoas envolvidas, lamentavelmente, com o crime. São essas pessoas que vão lá e todo dia batem no portão da casa deles oferecendo uma oportunidade. E muitas vezes eles aceitam essa oportunidade, em busca do lucro fácil, em busca de querer ter aquele tênis bonito que ele não consegue comprar e que a pessoa envolvida com as facções criminosas utilizam e usam. Então, eu acho que nós temos que nos unir, toda nós, a sociedade, todos os membros, todas as profissões, abrir oportunidade para esses jovens, e o esporte, com certeza, é uma delas. Que nós possamos ter cada vez mais presente na vida desses jovens, no contraturno que eles vão nas escolas, a oportunidade de eles frequentar um time de futebol, uma escolinha de futebol financiada ou patrocinada pelo poder público, ou por empresas aqui de Juí, empresas fortes que nós temos aqui em Juí. Uma outra situação que eu trago na memória da época em que eu jogava futebol lá em Santo Ângelo, que era a maior alegria para nós e para os nossos pais, irmãos, parentes, é quando nós íamos fazer a preliminar do jogo de elite. A elite Santo Ângelo, sempre a gurizada lá, o dentro de leite, o juvenil, fazia a preliminar. Hoje não tem mais isso. Nem dormia a noite anterior nem dormia. Era algo que tu ficava a semana toda esperando para ti ir no estádio, para ti jogar aquela preliminar. Às vezes nem jogava, às vezes tu era do banco, enfim, mas tu compunha aquele grupo ali. E hoje não é permitido, óbvio, no São Luís, por questões de regulamento da federação, mas até isso dá para se trabalhar, se buscar trabalhar com a Federação Gaúcha de Futebol, talvez nos eventos do São Luís, na Baixada, se não dá para jogar o Júnior, não dá para jogar o Sub-20, quem sabe um mirim, que não vai estragar o campo, gurizada de 7, 8 anos, de 9 a 10 anos, aí, não vão danificar o campo. Travessas, goleiras, faz vários jogos. Coisa mais linda que a gente vê após as partidas do futebol, aquela gurizada que entra para bater uma bola.
E aí e era isso que eu fazia, ficava esperando terminar o jogo do elite profissional para eu pegar uma daquelas bolas e eu poder correr de uma goleira na outra no campo, né? Que eu não era franqueado para nós durante a semana utilizar, porque era do time do elite, nós jogava lá no terrão. Então a nossa alegria e ficava esperando ali para jogar a preliminar e para depois ir bater uma bola, bater um pênalti na goleira que o seu time estava defendendo, enfim, né? Sim. Chamava, vai lá, daí o guri dizia, não, então eu sou o Tafarel e tu é o Beckenbauer, tu bate, daí ficava naquela brincadeira de criança. Então isso não se tem mais hoje. E nós precisamos achar um rumo para essa gurizada, né? Porque senão outras pessoas vão abrir o portão do mal para elas. E isso é constante, é preocupante e é constante, e isso no futuro bate a porta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Segurança Pública, do sistema penitenciário, e é um caminho sem volta, é um caminho difícil de voltar, né? Então nós temos que investir nessa geração mais jovem, nessas crianças que ainda não se perderam para o crime. Tem jeito para isso. Certo. Legal ouvir esse seu otimismo, apesar de uma realidade dura. Ocupá-las, né? Ocupá-las, tempo integral em escola, música, arte, canto, é o esporte. O né? esporte. É pro vôlei, ocupar os campos que tem aqui. Que desafio, né? Mas temos pouco isso, né? Muito pouco. Muito pouco. Agora fiquei assim tentando mapear para citar alguma coisa. Difícil, né? No contraturno dessas crianças, elas ficam em casa. É isso que eu disse. Muitas vezes o pai e a mãe não estão em casa. Sim. E aí, vai fazer o quê? Se nós dermos... Eu ando mais nos bairros. Eu costumo dar uma volta nos bairros sempre. Circula, capitão? Muito. Não fica lá no gabinete? Algumas vezes sim, porque não tem como... Sim. Mas sempre que tem atividades fora, eu sempre estou junto com o meu efetivo, né? Procuro sempre estar junto com eles e presenciar essas situações, até para poder entender, né, como é que evolui o crime, como é que o crime se dá. Né? Procuro estudar muito isso aí. E aí tem uma fotografia assim andando pelos bairros, pela periferia. Não é boa, não é o retrato daquilo que eu gostaria de ver, né? Não é o retrato daquilo que eu vivi na minha infância. E eu morava em bairro, não sou de classe alta. Né, meus amigos eram muito parecidos com essa classe social que eu estou falando dos bairros aqui de Ijuí. E eu não vejo nessa classe social aquilo que nós tínhamos à nossa disposição. Né, de nós sairmos de casa com tranquilidade, de nós irmos atravessar a cidade, ir lá no campo do Grêmio Santo-Angelense, jogar futebol, depois retornar para casa caminhando. Hoje é muito difícil isso. Hoje as famílias não deixam seus filhos fazer, ou não têm a oportunidade de acompanhar os seus filhos nesses eventos. É um desafio para o poder público municipal. Acho que o executivo tem que pensar nisso, né, para nós não perdermos essa geração de crianças e adolescentes para esses portões do mal, que eu costumo dizer, que vão se abrindo para eles. Né. Nós temos que abrir cada vez mais os portões do bem e das oportunidades para que mais crianças tenham sucesso na sua vida. Eu falei 16, 17 anos, né, os que são abordados e são apreendidos daí, mas tem menores, tem crianças. Tem crianças. E o que dizem essas crianças nos depoimentos para vocês? É sempre a mesma história. Né? Já vem com o discurso? O discurso pronto, que a facção, é isso que eu acabo de retratar. A oportunidade que eles viram de evoluir, de ter dinheiro, foi o traficante que ofereceu. Infelizmente. Né? E aí, às vezes diz não, na segunda vez diz não, numa terceira vez, toda criança quer receber um presente. Quer ter um tênis bonito, quer ter uma roupa bonita para poder sair, né? E às vezes é nessas pessoas que eles enxergam. Lá no bairro, a pessoa que melhor se veste, muitas vezes é o cara que está envolvido com o tráfico de drogas. É aquilo que ele visualiza no seu dia a dia. Daí a importância de uma aproximação com essas comunidades. Eu vejo por aí. Não sei se é essa a solução. Não tem nada que é tudo certo e nem nada que seja infalível, que não possa ser tentado. Mas eu vejo poucas pessoas tentando fazer alguma coisa. A Brigada Militar tem alguns projetos sociais muito interessantes, né? E nós intensificamos esse ano. Nós formamos aqui em Ijuí, vamos formar ao final do ano aqui em Ijuí 1.200 crianças que vão ter um contato com o policial nas suas escolas, para
aprenderem a dizer não contra as drogas, aprenderem a não se envolver com o alcoolismo, a denunciarem a violência doméstica em suas casas, a trabalhar agora essas questões de bullying, que é outra coisa que é nova para nós, né? Na nossa época, e nós somos meio contemporâneos, todos nós tínhamos apelidos, todos os nossos colegas, e o que não tinha, nós arrumávamos na hora, que ele tinha que ter um apelido. E hoje não, e as crianças e os adolescentes têm muita dificuldade com isso. Então nós estamos levando essa palavra através do policial, né, tentando abrir uma das portinhas do bem para que ele consiga seguir o seu caminho, formar uma família, né, no futuro criar seus filhos, né, longe das drogas, longe do alcoolismo, longe da violência. Então esse é o nosso propósito aqui em Juí. Vamos voltar para o outro assunto que me interessa também, e nenhuma comparação entre os dois assuntos, mas jogou no 28, jogou no Marcelo Mioso, Tamoio, Olímpia, Lique, Pedrinho, Luizão, Batata, essa turma ficava vendo esses caras, Odil, eu ia a Santo Ângelo, porque eu gostava de jogar no gol, ia olhar o Odil, como é que ele fazia a barreira, aquela coisa toda. Exatamente, o Boligon do outro lado do Olímpia. Boligon trabalhava no Banco do Brasil, o Lickmaier trabalhava no Banco do Brasil, o Lico trabalhava no Banco do Brasil, o Kiko trabalhava no Banco do Brasil. Kiko, verdade. Aí tinha o Marqueta, que também era bancário, o Manuel, que era bancário, o Odil, que era casado com uma colega minha do Banco do Brasil. Então, com todas essas pessoas eu convivi. Lógico que eles eram mais velhos que eu, jogavam no time principal e eu jogava nos juniores. Sim. Mas sempre olhando eles. Isso aí. Sempre conversando com eles, sempre querendo ser o que eles eram. Naquela época, o Lickmaier foi convocado para a Seleção Gaúcha de Futebol. Então, era o atleta de Santo Ângelo que todo adolescente buscava se espelhar. Isso. Era alguém que fazia algo de diferente. Ele era um jogador diferente de futsal. Parecia simples aqueles cortes dele, mas ninguém sabia quando que ele ia dar aquele E aí, corte. quando nós íamos treinar nos juniores lá, nós queríamos fazer a mesma coisa. Né? Ver como é que o Odil... E agora vou te contar quando tu me perguntou lá se eu sempre joguei no meio de campo. Isso. Futsal eu era goleiro. Né? Eu joguei no Tamoio e no Olímpia como goleiro. Pô, capitão. Disputei o Campeonato Gaúcho pelo Olímpia, pelo Tamoio. Nos dois. Joguei nos dois. Base. Joguei no Marcelo Mioso, joguei no 28, joguei em todos esses na ABB. E eram preliminares. Eram preliminares e depois joguei também. Tive a oportunidade de jogar no time do Tamoio, daí no time já era série bronze naquela época, né? Sim, já não era mais no time de cima. Joguei na ABB, joguei com nós tínhamos os campeonatos da ABB, as Olimpíadas da ABB. Então viajei junto com essas pessoas e o bacana era isso. Né? Às vezes quando tu saía jogar futebol em outra cidade, tu ia com o atleta principal do time de cima e tu junior. Então tu ia sentado junto, ia escutando a conversa. Cara. Se te chamassem para te conversar com eles, era alegria. O Lickmaier me fez uma pergunta, né? Ou me deu uma dica de futebol. Isso não, tu faz isso, faz aquilo, aqui tu tá errando. Né? Joga dessa forma que tu vai melhorar. E aí nós íamos convivendo entre nós. Né, e vários amigos meus daqueles times subiram para o time de cima e continuaram jogando futebol. Então, muito bacana essa interação que tinha. E hoje não existe mais isso aí. Né? Infelizmente, não existe. Terminou ou diminuiu muito. Até esses dias tentei comprar uma camiseta do Elite. O Elite estava, acho que ano passado, jogou a divisão de acesso. Sim. Aí eu não consegui, não localizei. Eu queria comprar uma camiseta do Elite para guardar de lembrança do time, o primeiro time que eu torcia, na verdade, era o Elite. Depois vim para Ijuí e hoje sou torcedor do São Luís. Sim. Mas o primeiro time que me despertou a atenção e a minha torcida foi o time do Elite lá de Santo Ângelo. Foi o Elite. Que bacana. Eu lhe vejo e esses tempos até lá de cima fiz uma foto, acho que até lhe mandei, na tela, quebrando um amendoim, né? Não, a paisana, né? Tava de folga, era um jogo... um festivo, alguma coisa ali que não exigia a presença ostensiva da Brigada Militar. Curte isso? Uma cidade que tem um time como tem o São Luís, é uma cidade diferente, vê isso com um olhar positivo, ou quando a coisa, daí quando tem que levar um pelotão, sabe que é trabalho, um jogo com a dupla Grenal, dá uma trabalheira danada, pouco sobre isso, cara. Não, eu consigo separar todos esses ambientes aí com bastante tranquilidade, mas eu acho muito importante para um município de Juí a equipe do São Luís.
Santo Ângelo já não tem mais isso hoje. E eles, com certeza, gostariam de ter uma equipe do porte do São Luís lá em Santo Ângelo. Eu sou sócio do São Luís, né? Sou sócio do clube. Um período que eu me afastei aqui de Juí, continuava indo no 19 de outubro assistindo os jogos, porque eu torço para o São Luís. E torço, inclusive, quando estou trabalhando, eu torço para a nossa equipe. Isso não tem nada a ver, eu não misturo as estações. Não quer dizer que eu vá ser parcial no meu trabalho, porque eu sou um torcedor do São Luís. Não misturo em hipótese nenhuma essas situações e deixo bem claro isso para a direção do São Luís. Procuro auxiliar o clube a organizar, porque isso faz parte do meu trabalho como policial. Tive muita dificuldade no início. Uma das dificuldades que nós tivemos, quando tu falasse agora da dupla Grenal, foi separar as torcidas, né? Eu entendia que para o meu trabalho era melhor lá na geral nós separarmos a torcida do Grêmio e não permitir que outras pessoas da dupla Grenal utilizassem camisetas do Grêmio e do Inter junto com os torcedores do São Luís, porque isso me trazia uma série de problemas, né? E eu sempre, desde que eu cheguei aqui em Juí como capitão, eu sempre vou em todos os jogos. Quando eu estou trabalhando, eu acompanho todas essas atividades. Isso trazia uma dificuldade muito grande para nós gerenciar e controlar os ânimos de torcedores que ficavam revoltados, por exemplo, um torcedor do Grêmio torcendo contra o São Luís no dia que o Grêmio estava enfrentando o São Luís, ou vice-versa, enfim. E aí nós conseguimos organizar isso dentro do estádio 19 de outubro e hoje não se discute mais isso aí. Hoje a discussão é o contrário, se lá na social devem acessar pessoas com camisas de outros times que enfrentam o São Luís, ou se devem só ter pessoas com camisetas neutras. Então são pontos que a gente vai indicando para as diretorias do São Luís ao longo dos tempos, e eles levam muito em consideração a nossa opinião, né? E tem dado muito certo isso aí. Os jogos aqui em Juiz são muito tranquilos, não tenho dificuldade nenhuma de convivência, de conversa e de diálogo com a diretoria do São Luís. Procuro sempre recepcionar as equipes que vêm de fora, né? Faço a escolta, vou lá, converso com o presidente, coloco a minha instituição e a nossa cidade à disposição deles. Qualquer coisa que eles precisem durante a estada aqui em Juí, a brigada está à disposição. Sempre tenho isso como um procedimento quando uma equipe chega aqui em Juí, seja ela da dupla Grenal ou não, sejam equipes menores, eu faço a mesma coisa. Então isso é importante para o nosso município, é importante para o esporte, é importante para que a nossa equipe, que representa a nossa cidade, evolua cada vez mais. Demos uns passos grandes nesse ano, conseguimos passar uma fase da Copa do Brasil com o time de São Luís. Eu acho que precisávamos disso, né? Tivemos sorte de não cair para a segunda divisão, né? Teve duas equipes que se esforçaram um pouco mais do que o São Luís para cair para a segunda divisão, né? Tem que se esforçar para cair, né, capitão? Porque se esforçaram, né? O Aimoré já estava lá na segunda rodada dando como perdido, e ela foi até a última partida quando veio disputar aqui com o São Luís, e ainda tinha chance, se ganhar São Luís, de permanecer na elite do futebol gaúcho. Então essa é a minha vida profissional. Ela tem uma relação próxima com o esporte, né? E acho que é um dos caminhos que a gente tem que investir aqui em Juí. Lhe perguntar ainda sobre jogo com a dupla Grenal quando vem as tais organizadas. Aí merece uma atenção especial. Tem um cuidado diferente. São outros procedimentos que eu adotei de forma diferente. Antigamente se revistavam essas pessoas, enfim, abordavam os ônibus quando estavam acessando. Hoje eu faço tudo isso dentro do estádio, né? Coloco a diretoria para me auxiliar, né? Coloco a arbitragem. Isso vai muito da experiência também de quem está comandando o evento. Mas hoje eu deixo para fazer todas essas atividades policiais quando eles acessam o estádio. Não temos tido mais problemas desde então, não temos mais briga da organizada do lado de fora, né? Separamos aquele canto da 21 de abril para eles. Eu demando mais policiais para atendê-los. Então tem dado tudo certo e eu espero que continue dessa forma. O São Luís nos auxilia muito, a diretoria nos auxilia muito nesse sentido. Faz contato com a dupla Grenal antes, me informa, me repassa informações que são importantes. O Brasil de Pelotas é outra equipe que sempre traz torcedores aqui para a Baixada, que nós temos que ter uma atenção também bastante especial. O Caxias virou um rival do futebol agora, também tem
um certo cuidado que eu tenho que ter com essas equipes de Caxias do Sul. Mas sempre estamos bastante atentos. Eu troco informações com as brigadas militares desses municípios que têm as equipes que vêm para cá, quantos torcedores vão vir, qual é o ânimo do torcedor, a situação do time na tabela. Então, tudo isso influencia no evento esportivo que a gente vai trabalhar. Nessas experiências fora do estado, falou há pouco que nadou no Rio, também viveu a experiência de fazer policiamento em estádio? Eu trabalhei em 13 estados, né? Eu trabalhei um tempo muito grande na Força Nacional, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei no Pará, trabalhei no Maranhão, trabalhei na Bahia, trabalhei em Goiás, trabalhei em Brasília, Mato Grosso do Sul. Então, vários estados e várias atividades diferentes, ou seja, na repressão ao tráfico de drogas, na repressão ao desmatamento, no pré-olímpico no Rio de Janeiro. Então, uma série de eventos esportivos nós tivemos a oportunidade de presenciar, de apoiar, ver como é que era planejado esses jogos. Então, uma experiência bastante bacana. Tenho curso de especialização em operações de choque em Porto Alegre. Trabalhei no 1º Batalhão em Porto Alegre, que fazia todos os eventos da dupla Grenal. Antigamente, o 1º Batalhão da Brigada Militar em Porto Alegre era o responsável pelos jogos do Beira-Rio e pelos jogos do Olímpico, lá na ZEM. Então, nessa época, eu também trabalhei lá em Porto Alegre. Então, trago junto comigo uma experiência bastante grande com relação a esses eventos esportivos. Falou quase no início da entrevista que hoje a atividade física é muito mais para a saúde mental. Que atividade física é essa? Que tempo dedica na semana, capitão? Eu sei que tu já jogou lá do nosso time, né, da Potiribu. Terça e sábado, fazer uma referência, uma quarta-feira, quarta e sábado. Então, todas as quartas-feiras, quando é possível, eu vou jogar futebol 7 lá na Soja. Aquilo lá é uma terapia. É uma terapia. É isso que eu digo. Hoje é mais para se desestressar, é para ir lá para fazer uma atividade física, mas principalmente uma saúde mental. Nem tanto física, mas uma saúde mental. Conversar, brincar, rir, reclamar, brigar, enfim, exteriorizar sentimentos que a gente precisa tirar para fora do dia a dia, dessa vida, dessa correria. Fazer novas amizades, que o futebol também nos proporciona. Então, uma equipe bastante... pessoas já de uma idade, da nossa idade, né? E continuam jogando lá. Nós temos pessoas com 74 anos de idade que estão jogando futebol. Então, se espelhar nesses senhores, né? Para que a gente possa ter uma vida saudável assim como eles têm a deles. Legal. Dá uma puxada de ar ali naquele entorno do matinho ali, não tem preço. Capitão, não tem. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre essas competições lá. Nadou aonde? Mar aberto ou nadou na Baía da Guanabara, numas barbadas? Não, nadei na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca? Fui numa competição na Barra da Tijuca, um campeonato internacional de águas abertas. Agora o ano eu acho que eu vou ficar até devendo. Isso deve ter sido lá por 99, 2000. Tá. Trabalhei como salva-vidas. 23 anos atrás. Trabalhei como salva-vidas no litoral. Tinha as equipes, as competições entre os salva-vidas todos os anos. Sim. Tive a oportunidade de ganhar. Tinha uma competição que é da Ilha dos Lobos, lá em Torres, aquela ilha que tem lá. Certo. Larga os competidores e tu nada 3.600 metros e termina na praia. Tive a oportunidade de tirar o primeiro lugar numa dessas competições. Então, ao longo aí de uns 6, 7 anos, aí dos meus 23 até os 29, eu participava dessas competições de natação em mar aberto. Então, foi um período da minha vida que dediquei para essa atividade, muito gratificante também. Foram muitos salvamentos, muitas amizades diferentes, pessoas que eu mantenho contato até hoje. Tem um pessoal lá de Livramento que me liga e me manda WhatsApp, enfim. São amizades que ficam e que foram construídas ao longo do tempo e que permanecem até hoje. De colegas, de pessoas que eram salva-vidas, pessoas que já não trabalham mais, pessoas, enfim, que a gente foi conhecendo, que se juntava todo o verão lá, porque eram 3 meses de trabalho, pessoas de todo o Rio Grande do Sul. Sim. Então aí a gente vai conhecendo todo mundo, vai aumentando os laços de amizade e vai praticando esporte. Acho que a natação dos esportes continua nadando até hoje, gosto da natação. É um esporte muito bom porque na nossa idade não causa lesões, então sempre que possível, para manter a forma física, eu faço a minha corridinha, dou minha nadada ainda,
né? E nas quartas e sábados a atividade com o pessoal do Putiribu lá para fazer uma apresentação com eles. E chegar cedo para pegar o primeiro time, né? Senão já vai para a fila. Não, senão já senta no banco. Capitão, eu já entrevistei aqui o pessoal do ciclismo e eles têm todo um cuidado, eles têm o pedal tartaruga, acho que das terças-feiras, para orientar os novatos. Tem alguma dica para esse pessoal que é crescente aqui, né? A gente vê os praticantes do ciclismo na cidade e também na rodovia, que eu acho um perigo danado. E esse é o maior perigo que eu vejo, né? E nós temos perdido alguns atletas lá do Putiribu para o pessoal do ciclismo aí, né? É talvez o esporte que mais tem aumentado, né? Se nós olharmos para... O pádel também não correu? O pádel não chegou lá ainda, né? Até hoje também estou vice-presidente da SORG, né? Então estamos pensando numa quadra de pádel lá para os sócios. Virou febre, né? Mas o ciclismo eu vejo, eu acho muito interessante, um esporte interessante, só tem que ter esse cuidado porque as pessoas procuram a rodovia, né? E é muito, muito perigoso no meu entender. Eu vejo pessoas, às vezes, no entardecer, que saem durante a tarde para andar de bicicleta e retornam quase na noite e muitas vezes não utilizam os equipamentos necessários. Então, acho que é um esporte interessante, mas tem que ter alguns certos cuidados para que nada dê errado. Usar o capacete, usar uma camisa refletiva, um colete, botar uma luzinha na bicicleta. Acho que é muito interessante. Mas o interessante mesmo é tu ter uma atividade física. Tu manter um esporte, aquele que tu mais se adapta a ele, mas tu ter essa atividade. Para isso, como volto a dizer, não é só questões físicas, são questões mentais, e nosso dia é muito corrido. Às vezes tu chega cansado em casa, mas não custa nada, convida a patroa, convida o filho mais novo, vamos dar uma caminhada. Se ele não quer correr, vamos dar uma caminhada, já aproveita para conversar com ele, faz a tua atividade física, procura envolver as pessoas da tua família no esporte, que com certeza os caminhos do bem vão se aparecer. Legal. Queria agradecer pela vinda aqui, pelo papo, Acabei falando mais que o entrevistador, né? A ideia era essa. E compartilhar um pouco de histórias. Isso. Outro dia falamos com o Alain Denis do HCI e o pessoal me escrevendo, mas eu não sabia a metade do que esse cara passou na vida. Agora também o capitão Gilmar, com todas essas experiências. Primeiro batalhão olímpico, Beira-Rio, já daria uma entrevista para fechar um salvamento assim que foi marcante no mar. Foram vários. Vou te dizer que quando tinha... Tu deve lembrar agora um evento que acontecia, que era a Garota Verão, acontecia em Capão da Canoa. Isso passava nos nossos domingos de manhã, né, na televisão, e eram os dias que nós mais fazíamos salvamento. Eu cheguei a fazer em torno de 50 salvamentos numa manhã. De pessoas que iam do interior do estado para Capão da Canoa e queriam aproveitar todo o período de veraneio em 2 dias. Queriam ingerir bebida de álcool, queriam entrar no mar, queriam comer tudo aquilo que os quiosques ofereciam, e esse conluio, essa misturança não dava certo. Então era muito trabalho mesmo. Perdi alguns colegas nessas atividades, perdi 2 colegas que atuando no salvamento, atuando como salvamento, acabaram perdendo a vida. Então são coisas tristes que ficam para nós, né, dessas lembranças, mas que é importante para que as pessoas valorizem também a profissão do salva-vida. Naquela época era a Brigada Militar que exercia. Quando eu fui trabalhar de salva-vida, Luiz, foi um período em que quem exercia essa atividade era o pessoal orgânico do litoral, só eles exerciam. E aí a Brigada Militar assumiu esses postos de salva-vida e abriu para todo o Rio Grande do Sul. E eu fui um dos primeiros dessa nossa região aqui a ir fazer os testes. Não tinham outros salva-vidas lá no litoral norte, então eu fui lá aprender com aquelas pessoas que moravam lá. E depois, quando eu voltei para Ijuí, consegui levar outros colegas daqui para que exercessem essa atividade, e é uma atividade muito gratificante quando tu consegue auxiliar uma pessoa que está em dificuldade, principalmente no meio aquático, a sair. A gratificação do profissional e a gratificação daquela pessoa que tu ajudou é muito grande. Muito bom. Triatleta, dá para chamar assim. Capitão Gilmar Bischoff, nosso entrevistado da semana. Curta, compartilhe, siga conosco.
Como eu costumo dizer, eu só tenho vocês. Até a próxima!